Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, olá a todos, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra da Rádio Renascença. Pode seguir-nos no rr.pt e também no YouTube. Temos hoje connosco um ilustre árbitro português, Jorge Croato, seu nome. Bem-vindo. Bom dia, Rui, como está? Todos seus bem? Bem, tudo bem. O Jorge hoje chegou 20 minutos mais cedo do que o entrevistador. É a mania do rigor. É mesmo. Eu passei pelo escrutínio da arbitragem hoje, com aquele telefonema. E começo por aí, por perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho para todos os árbitros, é como é que nasce esse gosto para a arbitragem? Porque por norma, e não sei se estou a ser pretencioso ou não, mas as pessoas quando começam a ver a bola de futebol pensam em guarda-redes, em marcar golos, em ser o herói ou o vilão de uma equipa. Ser o árbitro é ser o ponto neutral do jogo, mas também é ser o ponto convergente de todas as críticas de todos os pais e de todas as mães. Da culpa, digo. Pronto. Também não deixa de ser de verdade que essa convergência é muito fruto da educação claro. e da cultura existente no Óbvio. povo. Sim. O interesse pela arbitragem em mim aconteceu por volta dos 18 anos, 17, 18 anos. Eu praticava atletismo no Clube de Futebol Los Belenenses, que é o meu clube, sempre. E vivia num prédio onde na base havia uma loja de barbearia, onde à segunda-feira se discutiam as incidências dos jogos do fim de semana, nomeadamente através daquilo que vinha escrito nos jornais. Claro. Não havia televisão, havia os relatos da rádio que se ouvia com o tijolo agarrado ao ouvido, e eu lia os jornais, tinha gosto em ler e inseria-me nas discussões. E um belo dia, a folhear um jornal desportivo, vi que havia um curso de árbitros aberto. A Associação de Futebol Lisboa promovia um curso de árbitros. E disse, não é má ideia, vou-me inscrever nesta brincadeira, vou saber as regras, vou conhecer as leis, e depois aqui dou cartas a estes tipos, sem que eles saibam. E fiz o curso, e já no decorrer do curso, naturalmente, ia trocando impressões com alguma sabedoria, com algum conhecimento, e a consolidar bem a opinião. Ficaram surpresos, mas não souberam, até que já próximo, já a meio do curso, o meu curso foi o último da Associação de Futebol Lisboa que teve a duração que teve, 1 ano. O meu curso durou 1 ano. E eu atrevo-me a dizer que foi o curso mais completo, mais perfeito, e porventura aquele que até hoje, desde então, mais árbitros deu à primeira categoria nacional. Sim. Fui eu, foi António Marçal, foi o Fernando Correia, houve um outro rapaz que eu peço desculpa não me recordar, teve pouco tempo na primeira, foi só 1 ano que esteve na primeira divisão e desceu. Portanto, fomos 4 desse curso que conseguiram ascender à primeira categoria nacional. E curiosamente, como dizia, a meio do curso começaram-nos a pedir para fazermos de fiscais de linha, na ocasião. Sim. Hoje árbitros assistentes, e até servia de aprendizagem. Claro. E naturalmente que eu acedi, e o primeiro jogo que calhei fazer foi exatamente no UDRA, em Algés, União Desportiva e Recreativa de Algés, que é o clube lá do sítio onde eu nasci, fui criado e vivi. Okay. E praticamente continuo a viver, embora não resida lá. E quando me viram no campo, aquelas pessoas que estavam habituadas a verem-me a discutir ali os assuntos, etc., e até os jogadores de uma das equipas, que era o Atlético de Algés, cuja sede era exatamente na minha rua, nós chamávamos Cova Funda, embora a Cova Funda fosse uma outra casa, que era onde se realizavam os bailaricos de então, aos fins de semana, etc., e onde eu também ia dar o meu pezinho de dança, mal, mas ia. Quando me viram, ficaram admiradíssimos. Pronto, e a partir daí começou a saber-se que o Jorge, que era como conhecido, andava na arbitragem, e depois na conversa lá na barbearia começou a desenvolver-se como direi, uma tertúlia em meu redor, para saber as incidências, vinham fazer as perguntas, etc., as questões.
E ali atenuou-se muito naquele local a imagem que havia sobre a arbitragem, fruto do conhecimento que lhes era transmitido por alguém que tinha alguma base Sim. para os poder elucidar. Comecei e pus metas. E disse, vou ver como é que é na prática, ver o que é que isto dá. E como sempre tive o cuidado e a preocupação de observar as pessoas, perceber um pouco do comportamento do ser humano, naturalmente que algumas atitudes irascíveis e menos respeitáveis, eu as entendia como fruto do momento e da ocasião e, portanto, nunca liguei muita importância. Desvalorizei, nomeadamente do público, por parte do público. Porque sabemos que o público age e reage em multidão. Sim. Isoladamente é um bocadinho mais difícil. Verdade. É um pouco mais difícil. E fui ficando. E então projetei 5 anos, ou 7 anos, era o tempo que tínhamos que fazer, ou melhor, perdão, 5 anos era o tempo que tínhamos que fazer nos distritais até ascendermos ao quadro nacional, sermos admitidos no quadro nacional, e eu pus 5 anos para chegar ao quadro nacional. Ou pelo menos ficar lá próximo. Consegui. E assim, pronto, consegui. Quando ascendi, corri logo um risco. Havia o chamado quadro de acesso, que era um quadro intermédio em que prestávamos provas aos quadros nacionais e depois eram aprovados uns quantos. E no quadro de acesso, nesse ano, a Federação não tinha dinheiro, como nunca teve durante muitos anos. Sim. Graças a Deus apareceu um Cristiano Ronaldo, honra lhe seja feita, e a Federação não tinha dinheiro e quis impedir a realização do quadro de acesso, o que ao Conselho de Arbitragem da ocasião evitava ou criava um engulho muito grande, que era não poder selecionar árbitros para ascenderem ao quadro nacional. E faziam-se 4 jogos nesse tempo e o Conselho de Arbitragem acordou com a Federação fazer apenas 2 jogos. Fizemos 2 jogos, fiz 2 jogos, eu fiquei aprovado logo nesse ano. 2 jogos de quê? Da terceira categoria nacional. Okay. Fui promovido à terceira categoria nacional e logo no primeiro ano fiquei à porta para ser promovido, mas não fui. Tudo bem. Tinha projetado, quando cheguei à terceira categoria, 2 anos na terceira categoria, para chegar à segunda. Uhum. No primeiro ano fiquei à porta, não fui. Pronto, paciência, não fui. No segundo ano, estava à porta, comecei a ver as coisas a andarem e fiquei, não à porta, fiquei já no lambril da entrada. E o que é que acontecia? Eu só conseguiria entrar na eventualidade de um árbitro de Coimbra ou de algum árbitro desistir. E havia um árbitro de Coimbra, da segunda categoria nacional, que não tinha alcançado a classificação que pretendia, porventura pelas mesmas razões que eu, que entendia que ia pedir admissão. Mas tinha, para que eu pudesse beneficiar da admissão dele, ele tinha que pedir admissão até 30 de junho. Okay. Só que eu tinha estado presente num almoço de despedida de um árbitro de Viana de Castelo, o Sr. António Costa. Eu sempre fui uma pessoa reservada, não fui de expressão de quem chegar a apresentar-me logo, eu sou o fulano tal, como está, muito gosto. Não. Se conhecesse as pessoas, cumprimentava, não conhecia, não cumprimentava. E eu não cumprimentei esse árbitro, ninguém me o apresentou e eu não o conhecia. E acho que eu não tinha que chegar a, como disse, eu sou fulano tal, muito gosto, não sei o quê, tenho que fazer isso. Ele ficou muito aborrecido porque eu não o tinha cumprimentado nesse almoço. E então, sabendo que era eu que estava à porta para entrar na vaga dele, só iria pedir admissão depois de 30 de julho, que era para inviabilizar a minha promoção. Mas inviabilizava também a promoção de qualquer outro. Eu falei com ele. E ele disse, é por isto mesmo, você não me cumprimentou na festa de António Costa, eu estava ao lado do António Marçal. Eu disse bom dia, eu disse boa tarde, não o cumprimentei especificamente, acho que o Marçal estava ao seu lado,
a obrigação dele era, se me conhecia, se eu conhecia, apresentava-nos. Eu não sabia quem o senhor era, pá, eu não tenho por hábito andar a anunciar quem sou. Tanto assim é que nem tenho na testa o meu nome. Não sei, mas atendendo a você for falar comigo, eu vou pedir admissão. Está bem, para pedir admissão tenho que fazer o mais tardar até amanhã, que o Conselho de Arbitragem vai reunir no dia 31, e se não tiver lá o pedido de admissão, não vai à reunião e não defere. Está bem, eu vou fazer. Ele fez, fiquei-lhe agradecido para o resto da vida. Fui promovido à segunda categoria, e no primeiro ano na segunda categoria fui promovido à primeira. Mantive-me lá 15 anos. Em 1990, no final do ano 90, ou melhor, em 1989-90, No final da eu época. tive classificação que me dava esperança de ser promovido a internacional, mas naquele tempo não se era promovido por classificação, nem por mérito, era-se mais promovido pela idade. E havia um árbitro que estava prestes a acabar e que acabou nesse ano. E então promoveram um outro árbitro. Em 1990 nós tivemos o Campeonato do Mundo da Sub-20 em Portugal, a Sub-21. Não, então isso é 91. Ou 91, sim. 91, em 91 foi. sim. E então em 90 promoveram um árbitro, também aqui de Lisboa, porque era mais velho do que eu. Eu era mais novo, podia esperar pela próxima vaga. E como tínhamos o Campeonato do Mundo, como ele era mais velho, ia, embora sendo jovem, ia ele, não eu. Está bem. Pronto. Respeitei, tudo bem. Eu tinha projetado 5 anos na primeira categoria, e se conseguisse alcançar a internacionalização, tudo bem, caso contrário vinha-me embora. Eu entrei em 86, em 91 fazia 5 anos, e tinha projetado em 91, vinha-me embora. Em 90, no final dos anos 90, acontece aquele famigerado caso Penafiel Belenenses, arbitrado pelo Sr. Francisco Silva, ou que iria ser arbitrado pelo Sr. Francisco Silva, e que depois originou a irradiação ou o afastamento dele. E o presidente do Conselho de Arbitragem, então, sabendo a história anterior e também sabendo que eu tinha classificação que me permitia isso, promoveu-me a internacional em 91. E de 91 a 2001 fui internacional. E qual foi o primeiro jogo internacional? Não quero mentir, mas creio que foi o Auxerre com o Zuzilati da Finlândia, Sim. como árbitro. Sim, árbitro. Claro. Porque o primeiro jogo internacional que eu fiz fora de portas foi como fiscal de linha naquele tempo. Sim. Um Bayer Leverkusen, um Feyenoord Bayer Leverkusen, Bom. como fiscal de linha do Rosa quem? Santos. Do Rosa Santos. Do Rosa Santos. Feyenoord Bayer Leverkusen. Creio que foi o Bayer Leverkusen, tinha ganho a taça UEFA, salvo erro, no ano anterior, ou o Feyenoord tinha ganho assim qualquer coisa. Foi em 91, em novembro de 91, a 26 de novembro de 1991. Pronto. E Depois fiz a minha seleções, carreira. já agora? Seleções. O primeiro jogo de seleções que fiz foi de Camadas Jovens. Foi o Campeonato da Europa de Sub-21, de Sub-17, perdão, na Suíça, em Berna. O primeiro jogo não me recordo qual foi. De Sub-21 ou Sub-20 também. Muito sinceramente já não me recordo, porque eu não fazia. Mas tem isso Tenho tudo apontado? registado, tenho tudo apontado. Os Por si. 2.523 jogos, salvo erro, que eu fiz entre árbitro e árbitro assistente e fiscal de linha, não árbitro assistente, fiscal de linha, tenho tudo registado. Resultados, incidências disciplinares, inclusivamente os valores que a Federação, que a UEFA ou que a FIFA me pagaram e os valores que eu gastei. Tem tudo. Então, e como é que foi essa evolução? A evolução foi interessante, obviamente que foi interessante, sobretudo muito interessante, quando em 94, 95, a organização do campeonato da primeira divisão passou para a Liga. Aí passámos a receber a tempo e horas. Antes como é que era? Vocês adiantavam o dinheiro? Nós,
As competições começavam em agosto, a Federação começava as suas provas em agosto, nós começávamos a arbitrar em agosto. Em agosto recebíamos, eventualmente, os jogos que tinham sido realizados em março ou abril. Depois continuávamos e em outubro, novembro, éramos capazes de receber os últimos jogos da época anterior e um dos primeiros jogos do início da temporada. Depois em janeiro, fevereiro recebia-se setembro, outubro, novembro. Então andavam sempre com a mão no bolso. Felizmente não andava com a mão no bolso porque onde trabalhava tinha bom vencimento, a minha mulher também oferia bom vencimento, tínhamos o nosso orçamento familiar e equilibrado e o investimento que fazia no futebol, os gastos que eu fazia no futebol, era uma aplicação. Porque depois, naturalmente, a Federação pagava, quando vinha o dinheiro todo, nem sempre feitas as contas, jogo a jogo, cobria as despesas efetuadas. Eu tinha por norma, em função dos valores atribuídos pela Federação, havia o prémio de jogo consignado ao árbitro, consignado a cada um dos fiscais de linha. Esse valor era sagrado. No meu prémio, no prémio dos fiscais de linha, era retirado e era pago na íntegra. O restante valor que a Federação pagava era destinado à deslocação e à alimentação, só posteriormente, porque para alojamento, a Federação só dava alojamento e só considerava alojamento se fôssemos a Chaves. Porque só depois de muita luta nossa é que ir ao Porto a Federação dava alojamento. Antes não? Antes não. Então como é que era? Ia-se no próprio dia. Rui, E acredite nisto que eu lhe vou dizer. Então, mas E a quem nos ouvir também. E até onde, na altura? O quê? A1? Não, quer dizer, ia só até o Carregado. Depois nem até sabia, Aveiras, podia e depois a Aveiras. Quanto tempo demorava a ir para o Porto? Levava-se 5 horas, 6 horas. Para Chaves era o dia inteiro. A primeira vez que fui a Braga demorei 7 horas. E chegou atrasado ao jogo? E cheguei atrasado ao jogo. Foi? Foi um jogo da Taça de Portugal com o Trofense. Foi a meio da semana. A Federação não pagava o alojamento. Eu, que cheguei à terceira categoria nacional, felizmente, como já tive a oportunidade de dizer, tinha disponibilidade económica. Comecei a solicitar aos meus colegas que aceitassem a proposta que eu fazia de viajarmos de véspera. E o Rui teve o exemplo há pouco. Porque eu gostava de estar e não de chegar. Claro. Sim. E então, levava os meus colegas na terceira categoria e na segunda categoria, quando íamos para o Algarve, ficávamos no Inatel. Quando a Federação não nos pagava alojamento, quando íamos para o Norte, ficávamos em Santa Maria da Feira, no Inatel. E dormíamos os três, é bom que se diga, em quartos coletivos do Inatel, em que os três pagávamos, ficava-nos mais barato. Claro. E depois tive um ou outro colega que começou a seguir os meus passos. Até é mais relaxante, realmente tens razão, etc. Porque até a Federação começar a pagar alojamento. Foi uma guerra e uma luta constante. Portanto, feitas as contas, depois eu retirava os prémios, era sagrado. Do valor remanescente, retirava o valor correspondente à deslocação, às refeições e, eventualmente, se havia estadia. Claro. E depois, feitas as contas, dividia-se pelos três. Ok. Pronto. Era assim. O carro, quem o levava era eu, não por interesse material. Mas confesso, e disse isso, disse-lhes a eles, primeiro, distraía-me a condução. Abstraía-me. E, segundo, tinha muito mais confiança na minha condução do que na condução dos meus colegas de equipa. Basta dizer que tive um em que uma vez lhe passei o carro para a mão e ele não passava de segunda. O carro já com quinta e ele não chegava nem à terceira, quanto mais à quinta. Já para até lá para cima. Portanto, eu tinha muito mais confiança. Além disso, tinha feito uma formação profissional de condução agressiva e defensiva e, portanto, eu sabia como me comportar em determinadas situações. Mas isso estamos a presumir que o carro estivesse inteiro. Imagino que em
em muitos jogos, de ressacas de jogos, o carro tivesse Tive um carro sem em pneus Barcelos, ou sem o meu, vidros. o meu BX14 em Barcelos só ficou com o vidro da frente, com o vidro da frente, o traseiro e os dois óculos Uhum. em ângulo, Os em laterais, não é? triângulo, nas portas de trás intactos, porque os outros 4 já eram. Mas convosco E a lá chapa, dentro ou estavam a tomar banho? estávamos lá dentro, Dentro do carro? dentro do carro. Oh, E o responsável foi um senhor chamado José Carlos, por quem eu tinha grande respeito e consideração enquanto jogador da Seleção Nacional, treinador do Gil Vicente, perdeu o jogo e incendiou aquela brincadeira toda. incendiou como? Com as bocas que atirou e que o público o acompanhou, porque ele é treinador da equipa da casa, portanto, não, aquele tempo as coisas eram engraçadas. Hoje já não têm o mesmo encanto, o mesmo enlevo. E então como é que vieram para baixo? Com o carro assim? Viemos, E tínhamos ao que fim da vir, tarde, pá, tínhamos que vir. Depois do jogo tivemos que vir para Lisboa com o carro assim. Felizmente foi no final da época, já foi em tempo vá quente, lá. Primavera. a primavera. Então, Claro, quem é que saiu prejudicado disso tudo? Quem não tinha responsabilidade no assunto? O Gil o Vicente. Gil Vicente. Teve que pagar a indenização pelo arranjo do carro. E Quanto não é que ficou foi? barato. Porque foi chapa, foram os vidros, foi a pintura. Veja quanto é que custou ao clube. Foi a única vez que isso aconteceu? Assim, o seu carro ficar amassado? Partiram-me num outro carro que tive antes desse, partiram-me em Passos de Ferreira, partiram uma tampa do... A tampa Da da gasolina? jante, a tampa da Da jante, jante. e partiram-me o limpa-para-brisas traseiro. Dobraram. Nesse, curiosamente, até estava a minha mulher dentro do carro quando fizeram isso. E depois outra, não causaram danos ao carro. Outra situação também assim um bocadinho mais apertada. Tive algumas. Foi em Chaves. Isto a nível nacional. Foi em Chaves. A minha mulher também, curiosamente, estava dentro do carro nesse tempo. Ainda não havia a proibição de sermos acompanhados por familiares. Eu levava a minha mulher comigo. Ela depois ia dar uma volta pela cidade, Claro, etc. sim. E ela estava à porta do estádio, lá em Chaves, e eles, por aquela gente em Chaves, é muito arraigada à terra, e eu sei bem que sim. Eu tenho origens familiares lá, o meu pai era de lá próximo, de Chaves, e eles sabiam isso, e então eles entendiam que por eu ser filho de gente da terra, eu tinha que ajudar forçosamente o culto. E curiosamente essa situação não ocorreu quando eu estive à Ásia. Sim, Aconteceu sim. antes num jogo de Chaves Boa Vista, e quem incendiou os ânimos aí até foi o senhor Valentim Loureiro, Pois. que era presidente do Boa Vista à Sim, sim, data. sim, sim. Foi ele que incendiou os ânimos, porque contaram depois, ao subir a bancada central, disse a alguns adeptos, eventualmente sócios dos Chaves, o mínimo que eu hoje levo daqui é o empate. O árbitro já está conversado. Claro. Levaram mesmo o empate, o árbitro estava conversado, não é? Eu ia falar e disse de outros tempos, falou-me, e outros tempos é Valentim Loureiro, Boa Vista, Pimenta Machado de Vitória, Eu, Mário curiosamente, digo com o Pimenta Machado no Vitória, Portimonense também. gostava muito de falar com ele e sempre gostei, e depois de acabar a minha carreira troquei algumas impressões várias com ele, inclusivamente ele ainda estava no ativo quando eu acabei a carreira, e fez-me um desafio para apresentar um projeto para liderar a arbitragem na Liga, Sim. mas teria que ser um projeto estruturado, organizado, que inclusivamente apresentasse valores, porque os valores gastos pela Liga na arbitragem estavam extremamente inflacionados, e não era natural, e era natural que estivessem. Era natural que estivessem, porque um distinto árbitro do meu tempo, muito conhecido, vivia a 5 km de mim, digamos, no mesmo município. Vivia a 5 km de mim. E estava mais perto do acesso à margem sul do que eu. Isto é um exemplo. O funcionário da Liga que controlava a apresentação dos quilómetros por nós efetuados, uma vez disse-me: onde é que tu moras? Qual é a distância de fulano? 5 km. Mas ele fica mais perto ou mais longe de ti no acesso à margem sul? Fica mais perto. Então como é que ele
para ir a Campo Maior apresenta mais 120 km do que tu. Pois. Pá, não sei, pode ir à Espanha. Isso para ver. É o mesmo árbitro que ia fazer um jogo particular de apresentação de um clube de Lisboa, muito renomado. E convidado por esse clube. Pedia um determinado valor que era para ele ir para os fiscais de linha. Os fiscais de linha ainda hoje estão à espera desse dinheiro. Só para ver como é que eram os comportamentos dentro. Portanto, não me puxem pela língua, porque se eu começo a lembrar histórias é um bocado chato. Vamos lembrar histórias de futebol, porque o E Jorge... também hoje continua a fazer vida à conta da arbitragem, não é? A enganar outros, mas enfim. Enganar outros porque é presidente de outros comitês de arbitragem. De outras áreas. Ok. Na mesma área da arbitragem, Pois, a mesma área. mas nas outras áreas, em outras áreas geográficas. Exatamente. A minha pergunta, tenho várias sobre... o problema disto dos árbitros é sobressai às vezes, as expulsões sobressaem. João Pinto, capitão do Porto, nas Antas, aos 20 minutos. Porto Vitória. Como é que é possível expulsar o capitão do Porto? Como é que é possível no sentido? Foram 2 amarelos. Foram. Não foi direto, não é? Mas não foi direto. Foi segundo Foram amarelos amarelo. em 20 minutos em O que primeiro situações? foi por uma falta, digamos, uma falta técnica, uma falta objetiva, porque tinha que a fazer, caso contrário podia sofrer engulhos. Fez a falta, sim senhora, tudo bem, não há problema. A segunda foi numa situação caricata. Caricata pelo caricato da situação. O Estádio das Antas, o antigo Estádio das Antas, em jogos, já no verão, portanto, no final da época, ficava numa posição tal que, quando o sol começava a pôr-se, mesmo na esquina da bancada, incidia sobre aquela área, a área sul do Estádio das Antas. E nos pontapés de canto, olhando para o canto, um canto que fosse marcado do lado da bancada central, dificilmente se conseguia observar a bola e o movimento dos jogadores a elevarem-se porque o sol incidia. Eu, felizmente, ou infelizmente, não sei, ao longo da minha vida sempre tive facilidade em encarar o sol. Bastava se me cerrar um bocadinho, não me fazia grande diferença. Se calhar hoje começo a sentir esses problemas. E o canto é marcado, os jogadores elevam-se e o João Pinto, no meio do molho, com a mão direita, Ok. socou a bola. Penalti, cartão amarelo, vermelho, rua. João Pinto aceitou. Embora tenha feito questão de dizer não, epá, não diga que não, que eu vi, pá, vi perfeitamente que foi em mão. Penalti, isso originou que o Guimarães tivesse ganho o jogo 2-1, o gol de penalti. Não houve contestações absolutamente nenhumas, naturalmente o público insurgiu-se, mas isso é próprio. Se calhar, porventura, no dizer de alguns agentes da Polícia Judiciária no processo Apito Dourado, como tive a oportunidade de ler, consideraram que o cartão amarelo foi mal exibido porque o público se insurgiu e, portanto, o árbitro errou. Mas a verdade é que no final do jogo, o presidente do Porto, o João Pinto da Costa, questionou. Só gostava que me explicasse como é que conseguiu ver a falta do João Pinto. Expliquei. Ele saltou com a mão junto à cabeça, não cabeceou, mas deu-lhe um soco. Me explique como é que o sol bate ali, é que ele faz aquilo porque sabe exatamente que o árbitro, na posição que ocupa, porque nós tínhamos uma posição definida no terreno, na marcação dos pontapés de canto, sabe que os árbitros ali naquela circunstância não conseguem ver. Eu consigo. Eu consegui ver. Mas é impressionante, você é o único, pá. Você é o único. Você tem toda a razão, ele fez a falta, porque nós da bancada central vimos perfeitamente que ele faz aquilo a miúdo. Claro que eu não andei a divulgar pelos meus colegas aquilo que ele fazia. Porque sei garantidamente. Primeiro, tenho sérias dúvidas que algum tivesse a arte e a engenho só para dizer isso, não é? Porque estou sentado e é um bocado difícil a falar naquilo que quero dizer, não é? Mas estou sentado em cima para o pôr na rua, aos 20 minutos de jogo, mesmo com o segundo cartão amarelo. Claro. Aí depois poderia haver algum que, com base na minha informação,
e influenciado, mesmo no instinto de falta, que tomasse a iniciativa sim, de o fazer. Portanto, percebo. eu não tinha que divulgar pelos meus colegas aquilo que Claro. acontecia. E não divulgava. Agora, era capaz era de perguntar aos meus colegas se tomassem uma decisão como o outro, que também no Estádio das Antas, Claro, o João sim. Pinto faz uma falta para vir para a rua com um cartão vermelho e eu perguntei-lhe na semana seguinte, pá, não me mostraste o vermelho porque tu estás maluco? No Estádio das Antas, aos 20 minutos, expulsar o capitão da equipa da casa. Benfica Torriense 0-0. 3 jogadores do Benfica expulsos na Luz. Sim. Paulo Sousa, não é? Paulo Sousa, o César Brito e o Pacheco. E o Pacheco. Como é? E um penalti por marcar contra o Benfica, confessado pelo meu amigo e saudoso Neno. Confessou-me que fez Como o foi? penalti. Antes, depois. Depois, naturalmente. Claro. Depois. Não, podia ser no calor do jogo, não. no balneário. Nem tinha que o fazer, podia fazê-lo, não lhe ficava mal, mas compreendo que não o tenha feito. Mas lembra-se desse lance? Lembro, Desse eventual perfeitamente. penalti? Foi pela extrema esquerda, um jogador brasileiro atacante do Torriense entrou. Seria o Bigu, não? Não era o Bigo, era um outro, um rapaz moreno, baixo, brasileiro, não me recordo o nome. E o Neno saiu e com a mão direita, para mim terá tocado na bola, mas quem tocou na bola em último lugar foi mesmo o jogador do Torrense, mesmo no último instante, ele tocou-lhe no pé. E eu pensei que ele tivesse tocado na bola e que o outro tivesse simulado o penalti, e não assinalei o penalti. O Neno não me disse nada, naturalmente ficou satisfeito da vida. E depois, mais tarde, passado uns tempos, confessou que sim, senhor, tinha sido ao croata. Ele disse, não, já foi em Guimarães que ele me disse, já estava em Guimarães. Para o croata, lembras daquele jogo com o Torriense? Lembro perfeitamente. Eu fiz mesmo penalti. Está bem, fizeste, pá, pronto. Pois é. Estúpido fui eu que não vi como deve de ser e que não decidi corretamente, não tens de ter problemas. Pá, é por causa disso. Aliás, posso lhe dizer, tenho uma camisola do Neno e tenho umas luvas do Neno, as luvas estão no meu museu, a camisola tenho-a guardada, sagradamente guardadas. Sagradamente guardadas. Não pela lastimável situação de ele já ter falecido, mas por ser uma pessoa que se revelou sempre íntegro, digno e merecedor de respeito de todos aqueles que são desportistas e não são. Acho que o Neno é um exemplo, era um exemplo para todos e para toda a sociedade. Sim, verdade. Portanto, Partilho dessa opinião. mas relativamente às expulsões, Paulo Sousa foi segundo cartão amarelo, primeiro por Bocas e creio que o segundo também. O César Brito foi por Bocas diretas, foi cartão vermelho direto no topo norte. Mas o que é que se passou para essas bocas? Do César Brito? Foi um lance qualquer que ele terá reclamado que era penalti ou que era canto, não sei. Foram bocas, foram bocas ordinárias. A minha pergunta é exatamente essa. Porque é que o Paulo Sousa viu 2 cartões por 2 bocas e o César Brito viu Não um foram vermelho? ordinárias. Mais, ok. E o Mais César forte. Brito terão sido verrinosas as palavras proferidas. E o Pacheco foram palavras verrinosas, ordinárias também, mas de uma forma curiosa que eu não liguei, tomei a decisão que tomei, da forma que tomei, em função dos factos concretos, e nunca mais liguei. Anos mais tarde, já quase a acabar, já no último ano da minha carreira, houve um torneio em Cascais de jovens aspirantes a futebolistas, em que me convidaram para patrono da arbitragem e convidaram o Mozart para patrono do torneio. Eu fazia uns quantos jogos e depois iam lá outros árbitros também fazer outros quantos jogos. Eu fazia a final do torneio. Fiz a final, fiz mais outros jogos, porque eu não ia só lá. Pronto, sou a estrela da companhia, faço a final e vou-me embora. Não, dizer, pá, só para fazer a final não contem comigo. Se os outros vêm cá trabalhar durante o torneio, eu também cá venho. Caso contrário, não contem. Pronto. E fui. E um belo dia estava a conversar com o Mozart e com os dirigentes locais, mais dirigentes dos clubes participantes, e ele contou a história naquele sujeito muito brasileiro, a contar e com um certo humor. Disse, pá, no jogo o primeiro jogo que eu fui arbitrado aqui pelo Coroado foi o Benfica Torriense. Ele expulsou o Pacheco de uma maneira que eu olhei para ele e disse, eu com ele não vou nunca dizer nada nem fazer nada.
E fiquei a pensar, já tinha sido arbitrado pelo Veiga Trigo e pensei, Veiga Trigo com Coroado eu não faço nada. Mas porquê? Pá, tu expulsaste o Pacheco, nem te lembras. Eu não. Eu sei que mostrei o vermelho ao Pacheco. O Pacheco ficámos com respeito mútuo, os dois. Agora já há muito tempo não o vejo, mas algumas vezes que ia ao Algarve, encontrava-o, cumprimentávamos muito bem, até depois quando esteve mais tarde no Sporting, nunca tive problemas. E quando expulsei o César Brito, o Pacheco, que estava mais próximo da baliza do Benfica, veio a correr e antes do meio campo, do lado do terceiro anel, convencido que estando do lado do terceiro anel estava respaldado, meu este, meu aquele, agora se tens, utilizo o termo tintins, para não dizer o resto, mostra-me o... E quando ia a dizer mostra-me, já eu estava de vermelho no ar. E ele... F... E tem mesmo. Deu meia volta e foi-se embora. Pronto. Foi por isso que ele foi expulso. Foi pelas expressões que utilizou, foi expulso. E o Moura disse, ei, eu quando vi, o Pacheco ainda não tinha acabado a frase, já ele estava com o vermelho no ar, disse, não, nunca mais. Aquilo foi uma gargalhada geral, porque eu não sabia a história, muito sinceramente, eu não me lembrava da história e foi o Mozart que me recordou. Foram 3 jogadores, podiam ter sido mais, foram 3. Por exemplo, como podia ter sido em Vila do Conde, num Rio Ave Benfica, em que houve comportamentos impróprios dos jogadores do Benfica. Um foi expulso, foram 2 expulsos ao erro. Houve o que tentou tirar-me o cartão da mão, foi expulso. Quem é que foi? É um rapaz que faz comentários numa televisão dita da líder da audiência de cabo. Tentou tirar-me o cartão e disse, não te atrevas, sai-te a vida cara. E vem um outro jogador do Benfica, que tinha estado comigo nos primeiros jogos da Juventude Europeia em Bruxelas, que lhe disse, não te diz que... Se ele diz que faz mesmo. Se ele diz que faz mesmo. E, portanto, podia ter acabado esse jogo. Não quis fazê-lo. Primeiro perceber que a justiça desportiva portuguesa dá vontade de rir, muitas vezes. E depois porque ia projetar a imagem do futebol português além de fronteiras de uma forma muito negativa. Porque podia ter acabado o jogo por insubordinação coletiva. Só que depois a justiça portuguesa ia dar a volta à história e se calhar quem ia sair castigado daquela brincadeira toda era eu. Como aliás foi o famigerado caso Canígia, claro, em que o seu doutor, relator do processo, está-me a passar agora o nome, mas eu já me recordo, assim que entrei na sala da Federação Portuguesa de Futebol na Praça da Algaria para me ouvir, relator do processo, atenção, advogado de profissão, mais tarde candidato à direção do Benfica, filho de um distinto professor de Direito e neto de um distinto professor de Direito na Faculdade de Coimbra, pai de um atual advogado com cargos em órgãos sociais de federações. Vira-se para mim e diz, fico já a saber que eu não gosto de si como árbitro. É um bom cartão de visita. Para relator do processo, não está mal. A resposta do Corbado tem melhor sorte do que eu, não sei quais são as suas competências como advogado. E depois vira-se para mim e diz, olha, eu vou pôr a correr o vídeo do jogo e o senhor vai-me dizer aqui onde é que acontece. O senhor pode pôr o vídeo a correr. Fique entretido a ver a televisão que eu vou-me embora. A FIFA não permite provas com vídeo. Não permitia. Hoje já o Alvar já permite. Claro. Não permite. Aliás, a FIFA anulou o veredito da Federação. Exatamente.
fez o jogo de repetição no Restelo, mas Foi um jogo que a Federação, o Conselho de Disciplina da Federação, entendeu por bem contribuir para o Benfica, que estava no meio da Operação Coração, para angariar fundos. sim, E então o Conselho de Disciplina contribuiu com a realização desse jogo fantasma para o Benfica fazer uma receita de 20 mil contos. Deu-lhe um aporte extraordinário, claro, como é sim, evidente. sim. Tanto que eu, por brincadeira, dizia que quem contribuísse para a Operação Coração, o Benfica, mediante um determinado valor, colava um azulejo nas torres de iluminação do antigo Estádio da Luz. Eu dizia, vocês, com 20 mil contos, com base numa decisão minha, que não vale nada, foi um contributo extraordinário que eu dei, bem, podem forrar uma torre toda com o meu nome. Na sequência desse jogo e desse inquérito, o Jorge Croato teve algum tempo inativo na primeira divisão? Não. Não Apitou tive sempre. tempo inativo nenhum, se bem que o senhor doutor Sampaio da Nora, lembrei-me agora do Agora nome, não deu. Sim. relator do processo, quando no ordenamento jurídico desportivo português já tinha acabado a figura de irradiação e a pena máxima permitida eram 15 anos, era tão bom naquilo que estava a fazer e tão independente e tão equidistante que propôs a minha irradiação. Hã? Excelente. Estava à vontade de ter. Não é? Depois teve azar que o Conselho de Justiça, para onde recorri, anulou completamente a proposta de irradiação e qualquer castigo ao árbitro. Pois. E o jogo foi repetido. Estou absolutamente convicto disso. Convicto não, tenho a certeza, porque depois deram-me as informações. Pela exposição que eu fiz à FIFA, que eu não fiquei calado, não podia ficar perante uma injustiça, não poderia ficar quieto, e escrevi à FIFA, diretamente à FIFA. E a FIFA, curiosamente, até aceitou a carta escrita diretamente por mim. Muito fruto das convulsões que haviam na Federação, Claro. que havia no Conselho de Arbitragem, de então, etc. A FIFA aceitou a carta e depois oficiou à Federação. Depois creio que terá sido o Sporting que também terá escrito à UEFA e à FIFA, e o jogo foi anulado. Sim. Só tinha que ser, Claro. só podia ser. Nesse jogo há muitas figuras, né? Mas Peixe, diga-se, eu nesse jogo não me enganei. Atenção, eu nesse jogo não me enganei. As decisões que tomei-as em consciência. Enganei-me, sim, mas curiosamente em favor do jogador, num jogo das competições europeias. qual jogador? Um jogador de um país do leste, um jogo que eu fui fazer à Córsega, França, final da taça, foi na final ou meia-final da taça Intertoto. Foi como é que chama o clube da Córsega? O Bastiano. O Bastiá. Sim. Eu exibi 2 vezes o cartão amarelo ao jogador e deixei-o no campo. Foi o primeiro jogo da época que eu fiz. Depois das férias. Aliás, até fui convocado à última da hora para ir fazer esse jogo. E eu tinha por hábito escrever os cartões, a fazer as minhas anotações num cartão plástico com um marcador próprio daqueles que só saem, Sim. que só apaga com álcool. Só que o meu cartão já estava demasiado gasto e eu no final da época tinha deitado fora, que era para preparar depois no início da época. E eu estava de férias quando me convocaram e vim a correr, agarrei num saco e não levei o cartão comigo. Nem tinha bloco de apontamentos e dobrei uma folha A4 e pus na algibeira da camisola para tomar nota das situações. Eu exibi o cartão amarelo ao jogador no primeiro tempo e creio que também no primeiro tempo. Agora já não tenho bem presente. Só que com a transpiração esborratei aquilo tudo. Aquilo esborratou tudo, que era esferográfico, esborratou tudo. Ao intervalo na cabina, conferimos os cartões. Eu conferi com o quarto árbitro e com os fiscais de linha. Foi no segundo tempo que exibi o cartão. No segundo tempo exibi o cartão ao mesmo jogador. E ninguém me alertou que eu tinha exibido o primeiro cartão amarelo àquele jogador. Ninguém, nenhum dos colegas de equipa.
Eu até sei porquê. É que nesse ano tinha havido uma proposta de paralisação e de greve aos jogos do Sporting. E eu, pela razão que foi, e pelo intuito que tiveram, e pela traição que me fizeram ao decidirem isso, porque só decidiram quando eu saí da sala, boicotaram-me nesse jogo e não me deram as informações devidas. Mas saiu na reunião na reunião de árbitros para Já lá decidir o vamos. boicote. Já lá vamos. E então boicotaram-me nesse jogo, naturalmente. Eu fiz o relatório, etc. Tudo bem. E troquei o número do jogador. É que eu troquei o número do jogador o primeiro cartão amarelo eu troquei o número ao jogador. Por causa da transpiração, quando vi que estava errado. Estava esborratado e percebi outro número. É a verdade dos factos. E fiz o meu relatório. O clube beneficiário da minha decisão, porque tinha sido apurado para a competição seguinte, por força desse jogo também, questionou a UEFA. O jogador tinha visto 2 amarelos, mas no mapa de castigos não vinha nada. Se sofria alguma consequência, Claro. caso o jogador se apresentasse a jogo. E a UEFA veio-me questionar e eles me mandaram inclusivamente o vídeo do jogo. Claro. E a UEFA mandou-me o vídeo do jogo. O secretário-geral do Comitê de Arbitragem da UEFA mandou: olha, vou-te mandar o vídeo, mas vou mandar através do Conselho de Arbitragem. O secretário do Conselho de Arbitragem português, já falecido, ligou-me para o lado. A UEFA está a dizer aqui que tu mostraste 2 vezes o cartão amarelo ao mesmo jogador e que o deixaste no campo. Isto é para rir, não é? 20 dias para gozar. Estão a gozar contigo. Disse, pá, não sei de nada. Não tenho ideia disso. Também eu não. Em ti, tenho sérias dúvidas que isso tenha acontecido. Sabia que eu estava sempre pronto para pôr a andar. Disse, não, mas eu falei com o senhor, com o secretário-geral do Comitê de Arbitragem da UEFA, ele mandou o vídeo, eu vi o vídeo e disse, realmente, assumi a responsabilidade. Fiquei uma jornada das competições europeias fora das nomeações. Foi a única jornada que fiquei fora das nomeações nas competições europeias essa época. Mas quem eram os seus fiscais de linha para haver essa... Não importa. Não importa. E o que é que se passou nessa reunião em que saiu? E Agora, essa reunião qual foi? Isto foi em 94, 95... Houve eleições para a APAF, eu fui indicado como vice-presidente da direção. E andávamos em convulsões por causa dos dinheiros que a Federação não pagava, não sei o quê. A Liga queria emprestar dinheiro, queria pôr dinheiro para pagar aquilo que os árbitros tinham a receber, mas a Federação dos Estatutos, o presidente da APAF, também já falecido, ex-árbitro, porque queria agradar aos árbitros e já se presumia como dono, rei, senhor dos árbitros, sem pensar isso, ponderar, aceitava já o dinheiro de mão beijada da Liga, tanto que a Liga mandou para a APAF um cheque com o valor para pagar aos árbitros. Só que a APAF não sabia... Mas qual valor? Valor para pagar aos árbitros? Aos árbitros para os jogos que a Federação tinha em dívida aos árbitros. Pois, okay. Só que a APAF não sabia quantos jogos e quais os jogos e os valores de deslocação de cada árbitro. Claro. Eu era vice-presidente, disse ao tesoureiro, pá, tu não mexes nesse cheque, vais deixar o chequinho aí, tu não mexes no cheque. Então nós não sabemos o que é que cada árbitro tem a receber. A Federação tem que nos dar conhecimento disso. E além disso, a Federação, para receber dinheiro de um associado, tem que ir à Assembleia Geral pedir autorização. É dos estatutos da Federação. É dos estatutos, vão ler os estatutos da Federação e vão ver como é que é. Era presidente da Federação o engenheiro Vítor Vasques. Eu ainda falei com o engenheiro Vítor Vasques e disse, fazemos uma coisa. A Federação faz o favor, indica-nos os valores que têm em débito para os árbitros. A APAF paga. E o senhor, quando tiver disponibilidade, não é um empréstimo que fazemos à Federação. Tentei. E
a federação que tiver disponibilidade para pagar, paga à PAF para pagar aos árbitros. Paga à PAF para pagar à PAF pagar aos árbitros. Era uma moscambilha que não colhia, nem tinha cabimento de maneira nenhuma. E então não se aceitou. E o cheque ficou na APAF e depois foi devolvido à Liga. Até porque se aceitássemos nós, a APAF, depois tínhamos que pagar IVA sobre aquele montante também. Era uma coisa mirabolante, impensável. Bom, entretanto, houve uma jornada em Guimarães, o árbitro já falecido, a coisa não correu bem. Em Chaves, a história também não correu muito famosa, para o árbitro que lá foi, e encontraram-se para jantar, combinaram jantar. E as coisas não estavam muito pelos... Entretanto, havia um que também em Leiria, a coisa também não lhe tinha corrido muito bem. E então, o de Guimarães, como disse, morreu, já faleceu, Deus o tenha em descanso. O de Chaves, já tivemos a oportunidade de aqui falar dele. O de Leiria, felizmente é vivo, mas teve uns azares e teve que viver uns tempos à conta da sociedade. Fazer umas férias à conta da sociedade. E então há uma reunião dos árbitros em Leiria para definirmos determinadas situações e eu estava convidado para ir à SIC comentar essa situação. Eu fui a Leiria e ausentei-me, mas já tinha ouvido uns zunzuns que havia uma proposta para boicotarmos as competições, e nomeadamente os jogos do Sporting. Mas porquê? Por causa foi quando... Porque o Sporting andava a contestar demasiado os árbitros, etc. E tinha feito o jogo com a Académica no início do... Lembro-me disso. Que a coisa não correu muito famoso para o Sporting. É pronto. Eu fui à reunião e não se decidiu nada sobre a paralisação. Só que eu saio da reunião para Lisboa e no percurso de Leiria para Lisboa fazem um comunicado e mandam-no para a Lusa, para as redações, e nomeadamente para a SIC, para aproveitarem um momento em que eu estivesse em estúdio, sim. a SIC abordar aquele tema. Óbvio. Fui apanhado de surpresa. E qual é que era o comunicado? Que iam fazer uma paralisação, etc. Não sei o que mais. E eu disse logo, olha, eu sou o vice-presidente da direção. Eu estive presente nessa reunião. Enquanto eu lá estive, não foi deliberado nada. E se deliberaram foi depois de eu sair. Acho de muito mau tom que tenham tomado essa decisão, sendo que eu, como vice-presidente da direção, e sem, pelo caminho, me terem dado conhecimento dessa realidade. Porque poderiam, se não tinham como contactar, pediam à SIC quando eu aqui chegasse para falar com alguém lá. Claro. Isso é uma falta de respeito, é uma desconsideração, e eu não corroboro nem aprovo esse comunicado. E não aceitei. E não foi para a frente, então? Eu não fui para a frente. E fiquei disponível para as nomeações que me quisessem fazer. E foi? E fui. Eu fui a todos os jogos que me nomearam. E inclusivamente para um Sporting qualquer coisa, já não me recordo, em que se dizia que o árbitro iria faltar ao jogo, o presidente da Comissão de Arbitragem da Liga, então, que também tinha sido presidente da APAF até então, isto foi logo a seguir, veio-me pedir se eu não importava de estar à porta do estádio com a minha equipa, para caso o árbitro faltasse. Eu vou. Eu já disse que eu boicoto essa paralisação porque não concordo com ela. E o árbitro falhou? Não, apareceu. Então Jorge ficou a ver o jogo na bancada. Não, fui para casa porque eu não tinha jogo nessa jornada. Não tinha jogo. Portanto, quando se diz que a arbitragem... Houve um tempo, veja, a arbitragem diz que está na mão dos árbitros. E está, é um facto que sim. Quando pela primeira vez se falou nos árbitros integrarem o Conselho de Arbitragem da Federação,
o Rui talvez não se recorde, mas havia eleições entre os árbitros para indicava-se por regiões. E numa primeira vez indicou-se um que era de Leiria, mas depois já não se ia indicar. E ele foi apresentado, veio candidatar-se por Lisboa para ser apresentado. O cargo de dirigente do Conselho de Arbitragem era apetecível. E os árbitros que se insurgiam contra aqueles que não eram dirigentes, que não eram ex-árbitros, que não eram ex-árbitros, assim, insurgiam-se contra eles, depois admitiam essas escambilhas todas que os ex-árbitros faziam para chegarem ao lugar de topo, a dirigentes. A arbitragem ficou entregue aos árbitros. Entregou-se a ex-árbitros. A arbitragem portuguesa hoje sofre as consequências disso. E isto porque havia uma estrutura técnica na Federação Portuguesa de Futebol constituída por um não árbitro, professor Jorge Pombo, que percebia de metodologia, de pedagogia, sabia de arbitragem tecnicamente, conhecia as regras e que estava rodeado de ex-árbitros com experiência, conhecimento, competência e capacidade para. Claro que em 2002, quem chegou ao Conselho de Arbitragem da Federação, se queria ser rei e senhor, só tinha uma forma de fazer as coisas. Era correr com todos aqueles que lá pudessem estar para colocar lá aqueles que lhe fossem ao beijamão. Claro. E então foram-se buscar técnicos de arbitragem, que de arbitragem pouco percebiam, embora fossem árbitros, todos de divisões inferiores, que ficavam muito agradecidos por ocuparem um lugar de dirigente ou na comissão técnica. Distinto, claro. Então foi-se buscar um fulano que nunca foi árbitro, para ascender à terceira categoria, fez uma greve de fome, diz ele, à porta da Federação na Praça da Alegria, só porque não o tinham promovido. Fizeram-se essas coisas, mira. E hoje em dia, veja, faz-se a mesma coisa. E se a arbitragem está como está, os responsáveis são os dirigentes máximos da Federação. Porque sabendo, ou deveriam de saber, que a arbitragem tem que ser gerida, administrada e conduzida com conhecimentos sólidos, com experiência feita e com rigor. Não pode ser feita com palmadinhas nas costas. Claro. E com receio de... Porque a estrela da companhia, se está regulamentado, que os árbitros têm que estar 1 hora e meia antes dos jogos começar, nos estádios onde os jogos se vão realizar, a estrela da companhia não pode chegar com 45 minutos ou meia hora antes ao estádio e não se fazer nada. Não pode. Sim. A estrela da companhia é a estrela da companhia para o bem e para o mal. E como tal tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, não se pode julgar o rei e senhor, o dono disto tudo. Sim. O dono disto tudo está a padecer, padece de saúde e está a padecer na justiça. Não é? Sim. Portanto, o Conselho de Arbitragem tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade moral. Porque não pode ter membros no seu seio que, enquanto árbitros no ativo, faziam negócios com os clubes que iam arbitrar para a construção de relevados. Mas a Federação aceita isso. A atual Federação aceita isso? Aceita isso. E porquê? Porque há uma série de conivências? Pergunta de $1 milhão. É capaz de ser. É porque Portugal não está representado em mundiais. Há 2 mundiais, não é? Sim. Qatar e Rússia. Não, teve várias. Teve várias. O VAR agora é importantíssimo. Várias. Há bocado falou da SIC. A minha pergunta é: quantas vezes foi ao domingo esportivo para falar sobre o jogo
dessa jornada? Olha, a primeira vez foi no que já falámos, no Benfica Torrense. Foi lá? Foi a primeira vez. Com o Tony Foi, também. foi com o Tony? Com o Tony também. Foi. O Foi a Tony era do primeira Benfica vez. na altura ou não? Como? O Tony era o que no Benfica na Era altura? o treinador adjunto do treinador Do adjunto Eriksen? do Eriksen. Foi a primeira vez na Avenida da República e aceitei, porque eu gosto de conhecer as coisas, eu sou curioso. Eu nunca tinha estado num estúdio de televisão, queria ver como é que era e aceitei. Não foi para falar do jogo, eu fui mais interessado para saber como é que era. Naturalmente havia um friozinho na coluna, porque era a primeira vez, uma pessoa não sabia, etc. E curiosamente o Tony teve uma expressão que me deu-me vontade de rir tremenda, porque tinha acontecido há, não sei se tinha sido 20 anos ou 30 anos atrás, não sei, já não me recordo, um famigerado Benfica Belenenses, em que o árbitro, Nogueira de Setúbal, houve invasão de campo, etc. E foi Tony que protegeu o árbitro. Sim, E o Tony teve uma expressão. Isto foi uma vingança de não sei quantos anos de um adepto do Belenenses por aquilo que aconteceu nesse jogo. Referindo, sabendo que eu era Belenenses. Depois disso, várias vezes já nos cruzámos e já nos rimos com essa expressão várias vezes. Pois, esse jogo é de 70, 1970. 70, sim. Portanto, esse do Foi, Torrense terá sido em 91, não? Este jogo 20 e tal foi em anos 91, depois. foi 20 anos depois. 20 anos depois. Engraçado. São histórias que há no futebol, são coisas interessantes e engraçadíssimas. E as pessoas por vezes nem sabem. Vou-lhe contar, esta foi mirabolante. Esta é mirabolante. E só mesmo naquele tempo é que era possível. Eu fui fazer um jogo ao norte do país, já não me recordo se foi com o Marca na vez, Famalicão Marca, creio que foi Famalicão Marca, assim qualquer coisa. E o extremo esquerdo da equipa visitante era um rapaz africano. Nós sabemos, por natureza, que eles têm um odor corporal um pouco mais intenso do que o nosso, mas aquele não era um pouco, aquele era imenso. Uma pessoa não se podia aproximar dele. E então, com o correr e o transpirar, pior a emenda que o Senete. O defesa direito da equipa da casa, sempre que ele se aproximava dele, ficava logo... A diagonal dos árbitros, naquela ocasião, era feita da direita à direita. Do defesa direita à defesa direita. Da bandeirola de canto do lado direito à bandeirola de canto. Okay. Eu fazia a diagonal, quando me aproximava dele também ficava assim a uns metros um bocadinho afastado. É um odor corporal. É claro que o defesa direito da equipa ficava completamente batido. E qualquer outro que se aproximava dele... Ao intervalo eu perguntei ao dirigente... E ele ficou no campo. O dirigente veio a chorar. O jogador vai ficar no campo. Está bem, ok, o senhor é responsável. Sim, senhor. Ele nem foi à cabine com os colegas. Eu disse, mas porquê é que ele fez isso? Eu, no final do jogo, conto-lhe. Então, o que tinha sido o treinador, porque sabia que o defesa direito da equipa contrária e o defesa central que caía para aquele lado eram homens suficientes para dominarem o seu extremo esquerdo. Como estratégia, disse ao jogador: desde quarta-feira tu vais dormir aqui no estádio e não vais tomar banho até o dia do jogo, e na viagem vais viajar no último lugar da caminhoneta, que nós vamos nos primeiros, e tomas banho 10 minutos antes do jogo acabar. Eu vou-te tirar do campo, tu vais tomar banho antes dos teus colegas. Portanto, veja o que se fazia. E tirou proveito, porque a equipa ganhou com uma jogada desenvolvida por ele pela esquerda. Eu, quando subo, larguei-me a rir. É evidente que larguei a rir. Isso não é proibido pelas leis do jogo. É uma estratégia, foi uma estratégia. Mas foi bem engendrada. Hoje em dia nós vimos que é uma coisa que me aflige, e os árbitros não tomarem as devidas precauções, como aconteceu agora neste jogo do Sporting com o Porto. E abomina aqueles que põem paninhos quentes. Eu de cinzento só a roupa que visto, a minha moto e o carro. Porque de resto eu não sou cinzento. Nem gosto dos cinzentos. Ou é preto ou é branco. Ou é vermelho ou é amarelo. O Taremi, depois do Pepe ser expulso,
teve 2 situações passíveis de expulsão. O Pepe foi expulso e o Taremi bateu palmas. O árbitro deixou em campo porquê? O Taremi, a saltar com um jogador, abre os braços e projeta-os, sobretudo o esquerdo, na horizontal. Quando se projeta um braço na horizontal, não se está a ganhar impulsão. A impulsão ganha-se quando se leva os braços e os puxa para baixo na vertical. Sim. Na horizontal é objetivo, deliberado e intencional. No futebol não há intencionalidade. Há o caso em concreto. E no caso em concreto, o Taremi, ao projetar o cotovelo esquerdo na direção do rosto do adversário, cometeu conduta violenta, punível com cartão vermelho. Não venham escrever nem dizer que é amarelo, que é um ato negligente. É que a negligência também pode permitir uma sanção com cartão vermelho. Está nas leis. Portanto, com franqueza, hoje os jogadores utilizam as mãos e os braços para afastar o adversário. Há 20 anos atrás isso não acontecia, mas ganharam este hábito. E, curiosamente, ganharam um hábito em que a morfologia do ser humano, jogador de futebol, alterou-se por completo. Eu conhecia o corpo humano dividido em 3 partes. Cabeça, tronco e membros. Certo. Eu hoje fico pasmado e fico a pensar, tenho que ir ver novamente como é que é a morfologia do corpo humano e pensar em quantas partes divide. Porque um jogador toca no peito do outro e ele queixa-se da cara. Sim, é verdade. E os árbitros vão no engodo. Sim. Pôr a mão no peito de um jogador é afastá-lo, é empurrá-lo, é evitar que ele progrida. Até mesmo colocar-lhe na cara. É desrespeitoso colocar a mão na cara. Portanto, é um comportamento antidesportivo, claro. É punível com cartão amarelo. Se for com força excessiva, é conduta violenta, pode ser conduta ou conduta grosseira. Então é punível com cartão vermelho. Agora, colocar a mão no peito e afastar o outro agarrar-se à cara aqui del rei, mostra-se amarelo. Mas em que país é que nós estamos? Em que sociedade é que nós vivemos? Que tipo de arbitragem é esta? Que conceitos é que são transmitidos? Veja, aconteceu esta semana no jogo do Chaves. No jogo do Chaves. O guarda-redes do Chaves sai a uma bola com o joelho na frente. Curiosamente, já no exterior da sua área de proteção, que para o efeito tanto contava, e antes de jogar a bola, atingiu o adversário na axila com o joelho derrubando-o. Não se marca penalti. Isso é penalti, claro. Não se expulsa o jogador por agressão, conduta violenta. E o que é que foi? Não foi nada. Siga para bingo. O árbitro está bem instruído. Tem domínio perfeito das leis. O guarda-redes não pode sair de pé na frente, nem de joelho na frente. O guarda-redes tem privilégios na sua área de proteção, que é não ser carregado enquanto está em suspensão e se não tiver a bola nas mãos. Não pode ser carregado. O guarda-redes não pode sair com uma atitude agressiva. De maneira nenhuma. Tem que ser agressiva no mau sentido. Ele tem que ser dominante, claro, natural. Sim. Ele tem que se projetar para segurar a bola. É verdade. Mas não se pode projetar com o joelho ou com o pé na frente. Certo. Isso foi em Chaves. Onde uma vez o Jorge Corbato teve aquela situação da Ásia. Isso foi Chaves? Isso foi com o Sporting. Chaves Sporting. Foi. E o que é que se passou? O que é que se passou foi a pior coisa que um árbitro pode fazer num jogo. Que é? A lei da compensação. No caso foi... No primeiro minuto de jogo, há um lance passível de penalti contra o Sporting. Se me perguntar porque é que não assinalei, não lhe sei explicar. Já a bola estava a ser jogada próximo da área do Sporting, do Chaves, perdão. Ainda a defesa do Sporting estava a agarrar o avançado do Chaves. Veja bem. E não me saiu o penalti. Estúpido. Foi estúpido. Foi um momento. Foi um momento.
O penalti é um momento, como qualquer falta é um momento. Mas está a dizer que o jogador do Sporting começou a puxá-lo fora da área. Portanto, era Não, livre? não. Ah, Na área do Sporting, ok. o jogador do Chaves saltou à bola. E o jogador do Sporting, o defesa, abraçou-o, impediu-o de jogar a bola. Ok. A bola foi jogada por outro jogador do Sporting, foi colocada na frente, já a bola estava a ser jogada próxima da área do Chaves, ainda eles estavam abraçados, o defesa do Sporting abraçava o do Chaves. Ok. Estúpido, não marquei o penalti. E aquilo andou. Andou. Mais à frente, o Simão Sabrosa, em disputa com a bola com o defesa do Chaves, que era o defesa era um fulano alto, possante, mete-lhe o corpo, Simão Sabrosa saiu disparado, não houve falta nenhuma, houve apenas complexão física, o outro só porque era mais forte, não tinha que pedir, pequenino, dás-me licença que eu me encosto, não tinha que fazer. Eu não assinalei nada. Depois o Edmilson, o Lourinho, brasileiro, do Sporting, salta a uma bola e de cabeça introduz a bola na baliza do Chaves. Só que o Beto, nas costas do jogador do Chaves, deu-lhe um empurrão e impediu-o de saltar com o Edmilson. Eu estava numa posição privilegiada e vi perfeitamente que o Beto fez isso. Assinalei a falta e marquei. Aqui Del Rey, que não tinha havido falta nenhuma, torna, porque deixem. Foi no ano do luto, em 97. E eu tinha negado também a greve aos jogos do Sport. A acabar o jogo, já em período de compensação, eu ia acabar o jogo, ia mesmo acabar porque estava no período. Para acabar o jogo, estava na hora. Há uma falta favorável ao Sporting, na esquerda, junto da bancada central dos Chaves. Eu estou a mandar a barreira para trás. E o Simão Sabrosa não é de moda. E estou a ver o campo todo, a visão toda, e a ver o fiscal de linha. Já árbitro assistente nessa ocasião. E estou a ver. E vejo o Beto fora de jogo. E sem que desse autorização, o Simão Sabrosa bate a bola. Eu vejo a bola, bateste a bola, está a acabar, eu vou já acabar com isto. E vejo a bola fazer um arco. E ela vai para fora. E vou já acabar o jogo. E o fiscal de linha assinala-me fora de jogo para o Beto. Só que a bola não vai para o Beto não interfere com ninguém, e vem já não me recordo quem, do Sporting, vai segurar a bola mesmo sobre a linha de baliza, antes dela sair do campo, e cruza. Já o Beto está em posição para cabecear. No momento em que o Beto vai para cabecear, sofre realmente falta para penalti. Sofre. Eu disse, o Simão bateu a bola sem eu dar autorização. O Beto estava fora de jogo, eu não assinalei porque a bola ia para fora. Porque inclusivamente fiz sinal ao fiscalinha para baixar a bandeira. A bola ia para fora, não se justificava. Deixei a jogada desenrolar-se, agora dá penalti. No mar penalti acabou-se o jogo. Pum, e acabei o jogo. Ali, naquele momento. Pronto. O Sporting contestou, não deixa de ter a sua razão porque tem. E no dia seguinte leio a comunicação social e ninguém falou no lance do primeiro minuto. Vinha no carro para baixo, liga-me um antigo profissional desta casa. Olá, já viu a comunicação social hoje? Já vi. Então o que é que tem a dizer? Nós não nos podíamos manifestar tecnicamente sobre os jogos. Estávamos proibidos e hoje estou com uma grande azia. Saiu. Eu disse, estou com uma grande azia. Mas quando digo que estou com uma grande azia, não expliquei porquê. Porque não podia tecnicamente. Uma grande azia, então, com a sua prestação, sim. Com a minha prestação também. Ele não percebeu. E aquilo saiu. Claro que no dia seguinte, as primeiras páginas, coroado com uma grande azia. Mas nunca ninguém soube porquê. A minha azia era porquê? Pelo tratamento diferenciado de desconsideração para com os Chaves, que tinha esse sim, tinha sido verdadeiramente prejudicado num penalti que tinha acontecido e que não viu ser assinalado. Não disse nada a ninguém, isso passou, etc. Passado uns tempos voltei a Chaves. E o falecido capitão Melo, que era o diretor do departamento de futebol dos Chaves,
com quem sempre tive uma relação cordata, ou croata, a sua azia não tem a ver com o último lance, pois não. Porquê que o senhor diz isso? A sua azia tem a ver com o lance ocorrido ao primeiro minuto na área do Sporting. E como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Que eu conheço. Mas eu não disse a ninguém, mas eu conheço. Eu conheço. E sei que o senhor não estava satisfeito. Viu-se no desenrolado do jogo que o senhor ficou perturbado de não ter assinalado o penal. Não é? E em Chaves tem uma outra história também. Em Chaves tem uma outra história. Também por causa da paralisação dos árbitros. Fazer o jogo e o fiscal de linha do lado da bancada começou-me a boicotar os lances todos. Não me assinalava fora de jogo, não assinalava nada. E o público estava a ferver e insurgir-se contra mim. Como lhe disse, eu sempre tive o cuidado de analisar e estudar as pessoas, de tentar perceber quem é que tinha na frente. Eu já tinha percebido, até mesmo antes do jogo, qual era a postura que eles tinham. Uma jogada próximo da linha daquele fiscal de linha, cheguei lá próximo e disse: olha, ou arrepias caminho, ou no próximo lance deixas a bandeirola aqui e piras-te para a bancada. Não te piras para a bancada, eu levo-te para a bancada agarrado pelos coleguinhos a dar-te cabo da fronha toda. Não estás a brincar comigo, estás a brincar com a arbitragem. Não havia micros, não havia nada naquela ocasião. Passou e ele arrepiou o caminho. Só houve um jornalista que deu por ela. O Sr. Costa Santos, do Record, escreveu no dia seguinte: o fiscal de linha torpedeava o trabalho todo coroado. Como quem não quer a coisa, aproximou-se dele, ter-lhe-á dito qualquer coisa, que a partir daquele momento começou a funcionar em condições. Mais ou menos por estas palavras. Portanto, isto é para perceber como é que funciona a arbitragem. Claro. E o mundo do futebol. O mundo do futebol é uma coisa, o mundo da arbitragem não é muito distinto e, portanto, só que tem uma particularidade muito grande. A sociedade é hipócrita. O futebol é uma micro-sociedade. Claro. Super hipócrita. Exatamente. Última pergunta sobre um penalti, supertaça. Já a última. Tínhamos tantas para fazer. Pois é. Braga-Porto, penalti no último minuto a favor do Braga. O Jorge Costa agarrou o cordão dos calções do jogador do Braga, que depois foi para o Porto, o búlgaro. Búlgaro, creio que era. Braga no Porto. Era um extremo esquerdo. Não era o Costadino, não era o Balakov. Não importa. E o Braga foi o penalti. E o Braga não ganhou 1-0, não falhou o penalti. Foi. É capaz de ter ganho, mas esse penalti daria ou prolongamento ou supertaça. Deu o a supertaça. O Crowley defendeu e impediu e o Porto ficou campeão da supertaça. Depois na segunda mão, nas Antas. Não é? Isso já não. Eu acho que isso foi penalti decisivo. Isso foi já não tenho a mão, certeza, mas sei que porque era o último minuto foi. com Braga. O Jorge Costa não fez o penalti de propósito. Curiosamente não fez o penalti de propósito. Penso eu de que iam correr os dois, o outro era ligeiramente mais baixo do que ele e os cordões dos calções eram grandes. No balanço, no movimento das mãos, o cordão dos calções enrolou-se no dedo mindinho do Jorge Costa. Estava mesmo enrolado no dedo mindinho. Portanto, acho difícil que o Jorge Costa fosse enrolar o dedo no cordão. Enrolou-se o cordão, com o balanço enrolou-se. Claro. E quando o outro vai para rodar, o Jorge Costa também roda e puxa o braço esquerdo, que é para meter o pé direito, para virar o corpo, para pôr o pé direito na frente. Sim. Quando puxa o cordão, o outro levantou os dois pés do chão. Porque naturalmente perdeu o eixo. Sim, o equilíbrio. E o equilíbrio e caiu. Penalti. E o Jorge Costa, eu sou coroado, eu não fiz penalti nenhum. O cordão agarrado. E quando o outro caiu, o rapaz do Braga caiu, ele ainda tinha o cordão, ainda fez assim. Eu disse, está bem, não tenho culpa nenhuma. Mas a verdade é, hoje, o Jorge Costa, eu sou coroado, eu não fiz nada para que isto acontecesse. Admito, mas a verdade é que impediu. Claro.
se impediu, penalti. E depois, se me permite agora contar-lhe o resto da história sobre esse penalti. Claro. Não foi no último minuto, isso foi mesmo no último minuto. Sim, tenho ideia que sim. Foi no último minuto mesmo do jogo, acabou o jogo logo a seguir. O presidente do Porto, no final, na cabine, dizia: eu gostava que me explicasse o que é que lhe corre nas veias. Porquê? Você é o único capaz de assinalar um penalti no último minuto contra o Porto, contra o Sporting, contra o Benfica. O que é que lhe corre nas veias? Perguntou-me ele na cabine. Como? Eu creio que é sangue. Eu costumo dar sangue. O Instituto Nacional do Sangue só deve aceitar sangue. Né? Vinho não é. Embora também bebe. Lembro-me de uma expulsão, não sei se tenho quase a certeza que é o Jorge Croado. Benfica Sporting, 2-1 para o Benfica. É o tal jogo em que o Figo marca de cabeça e celebra para o Sherbakov. Portanto, isso é a ressaca do acidente do Sherbakov. É o primeiro jogo do Sporting sem Sherbakov. E é expulso o Capucho. É expulso o Capucho no início da segunda parte. E o Benfica dá a volta com golos de Isaías e Yuran. E eu tenho a ideia que é o Jorge Croado, o árbitro desse derby. A segunda volta seria... Esse jogo não foi o jogo em que o guarda-redes do Sporting... O Costinha. Não. Então não me lembro, não me recordo. Eu sei que fiz 6 derbys Benfica Sporting. Tudo Benfica Sporting. O único Sporting Benfica que fiz foi em reservas. O único Sporting Benfica que fiz foi em reservas. Ainda era árbitro do Distrital. Ok. Foi naquele ano em que o Sporting foi jogar... teve problemas de deslocação, não sei quem. E quem é que havia nessas reservas já agora? Jogaram tantos de primeira categoria internacionais. Para limpar cartões, não é? Para limpar cartões. Claro. Aquilo era para limpar cartões. Eu sei. Então as reservas, o campeonato de reservas acabou por causa do Carlos Manuel do Benfica. Porquê? Foram jogar a Braga. E o Benfica e o Sporting em Lisboa tinham muito o hábito de adiar os jogos das reservas, exatamente para limpar castigos. Ok. E o Carlos Manuel lá em Braga, isso até é uma história que corre na arbitragem, é um bocadinho deselegante contá-la porque o árbitro em questão já faleceu, mas é verdade, está escrito no relatório, portanto não vem mal ao mundo dizê-lo. E o Carlos Manuel, a determinadamente, teve um comportamento menos próprio que o árbitro. Disse: meu filho, eu parto dos cornos, meu gandaca. E o árbitro expulsou. Carlos Manuel do Benfica. Do Benfica. E o árbitro expulsou. E depois escreveu no relatório: expulsei o jogador, chegou fulano tal, camisola número tantos, aos tantos minutos, mais ou menos assim, porque disse-me, e só não o fez porque os colegas o agarraram. Okay. Portanto, o Carlos Manuel tinha dito que lhe partiu e só não o fez, portanto, só não lhe partiu os cornos porque os colegas o agarraram. Não é? Isso ficou na história da arbitragem. E o Carlos Manuel levou, salvo erro, uns 3 ou 4 jogos de castigo. Então cumpriu-os todos na mesma semana. Porque o Benfica realizou os jogos das reservas todos na mesma semana. Para limpar, ou naquelas 2 semanas, porque houve um interregno, salvo erro, realizou os jogos todos para limpar os castigos. E então acabaram os jogos das reservas, no ano seguinte acabaram os jogos das reservas, porque alguém fez a proposta para que isso acabasse. Claro. Porque os jogos das reservas não limpassem os castigos da primeira divisão. Portanto, acabando os jogos das reservas, acabando os castigos, não tinha interesse em manter o campeonato de reservas. Pois. Muito bem. Veja, porque é uma outra história. A Associação de Futebol de Lisboa organizava a Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Certo, então não sei. Invariavelmente era disputado Benfica Sporting, Belenenses e o outro clube que estava na primeira categoria, que era o Estoril ou era o Oriental. Claro. Invariavelmente. O Atlético também. O Atlético também. E naquele ano, em 91,
como no Distrital, fiquei classificado em primeiro, mas já era árbitro da terceira divisão nacional, já tinha sido promovido à terceira divisão, já não contou a classificação. Portanto, não fiz jogos a final da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Depois, a determinado momento, o Conselho de Arbitragem decidiu que os jogos da Associação da Taça de Honra eram arbitrados pelos árbitros da primeira categoria e, afinal, por aquele que tivesse ficado classificado em primeiro lugar. No caso. Eu, no ano anterior, tinha ficado classificado em primeiro lugar e então tinha a aspiração de arbitrar a final da Taça de Honra, que era a competição da minha associação que eu nunca tinha arbitrado. Ok. Qual não? O meu espanto? Em primeiro lugar, não. Que tivesse ficado classificado em primeiro lugar, em melhor posicionado na classificação nacional. E eu tinha sido nesse ano o melhor posicionado. E então pensei, vou arbitrar a final da Taça de Honra no estádio do Restelo. Para mim era uma alegria tremenda. Claro. Quando chega à competição, o Conselho de Arbitragem resolveu nomear-me para arbitrar o jogo do terceiro e quarto lugar, que é aquele que para encher balões. Como? Então há uma regra que diz isto. Isto foi em 91. Há uma regra que diz isto. E agora vocês ultrapassam-na e nomeiam outro e mandam-me a mim para o terceiro e quarto lugar. Vou estar constipado nesse fim de semana. Nesse dia vou estar constipado. Apanhei uma gripe, estou com 40 de febre. A gente promove-te um processo disciplinar. Estejam à vontade, quer lá saber. Vocês promovem o processo disciplinar da forma que eu vou-me embora mais cedo. Já anda. Não, tu já foste promovido a internacional e a gente quer que seja fulano a arbitrar, que é para o promover a internacional. Ele foi promovido a internacional, mas subiu e desceu até à terceira categoria nacional. Foi viagem de ida e volta. Foi viagem de ida e volta. Foi internacional. Subiu aos céus e desceu às profundezas dos oceanos. E apitou até ao final da taça. Apitou a final. Da Taça de Honra. Eu não apitei o terceiro lugar, quarto lugar. Não apitei. Tenham paciência, não apitei. Muito bem. Foi o único jogo na minha vida que eu recusei. Porque boliram. Alteraram as regras. Boliram com a minha dignidade, faltaram-me ao respeito. Alteraram as regras no decorrer da competição. Não pode ser. Não pode. Muito bem. Jorge, obrigado por tudo. Ora, essa. 1000 histórias para contar. Eu tinha muito mais perguntas, mas estávamos aqui o dia inteiro. Sobretudo aquele dia, Sigma 7, Fenerbahçe 1, expulsou 3 jogadores do Fenerbahçe. Era outra história para contar, mas tem que ficar para a outra. 3 jogadores do Fenerbahçe é de homem. 5. 5? Expulsou 5? 5 jogadores do Fenerbahçe. 5. Já que eram 3. 5. E um fotógrafo não engoliu a máquina fotográfica porque o fiscal de linha me agarrou. Não tinha engolido a máquina fotográfica. Temos que acabar. Sigma Olomouc, o último jogo realizado em terras da ex-Checoslováquia para as competições europeias. Okay, porque logo a seguir foi a divisão dos dois países. Ok, muito bem. Não sabia disso. Obrigado por tudo. Obrigado, grande abraço. Obrigado a todos. Boas festas. Até à próxima. Obrigado.